A águia, parte 2. Existem diversas espécies de águias, mas as mais conhecidas são águia de cabeça branca, águia gritadeira, águia marcial, águia malaia, águia dourada europeia e águia imperial ibérica. Entre as águias da América Latina, a espécie chamada árpia é uma das maiores e chega a pesar até 8 quilos, comprimento de até 1 metro, com envergadura de até 2 metros. Põe até 3 ovos a cada vez, com tempo de incubação de 35 dias e atinge a velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Águias costumam ser utilizadas como símbolos em vários contextos e culturas. A águia vive, em média, de 50 a 65 anos em cativeiro, bem menos se estiver na natureza. As águias vivem em muitos habitats diferentes no mundo inteiro. Existem mais de 50 espécies de águia. Todas elas são caçadoras excelentes devido à sua visão aguçada, às garras fortes e ao bico curvo. Os diferentes tipos de águia se alimentam de uma grande variedade de animais, como peixes, aves, cobras, coelhos, raposas, macacos e até cervos. As fêmeas geralmente são maiores que os machos. A fêmea da águia calva pode ter 1,1 m de comprimento, ao passo que o macho dessa espécie tem cerca de 90 centímetros. O tamanho das águias reais é semelhante tanto no macho como na fêmea. Curiosidades. As águias são uma das maiores aves do planeta e estão no topo da cadeia alimentar. A visão de uma águia é cerca de 5 vezes melhor do que a visão humana e podem ver a uma distância de 3 quilômetros. Águias têm pernas poderosas, garras fortes e grandes bicos em forma de gancho. Os olhos de águias são grandes e pesam quase o mesmo que os olhos humanos, 4,5 kg. Seus olhos estão angulados 30% do centro do rosto, e isso proporciona uma melhor visão aérea. Uma águia tem 1 milhão de cones por milímetro quadrado em sua retina. Águias podem detectar luz ultravioleta e identificar cores melhor do que nós humanos. Águias são monogâmicas e machos e fêmeas constroem seus ninhos, feitos de vegetação, gravetos e penas felpudas. Os parceiros masculinos e femininos da águia trabalham como marido e mulher tradicionais. Uma águia normalmente põe de 1 a 4 ovos e pode trabalhar 24 horas por dia para consertar o seu ninho. A origem da águia. A águia, normalmente, é muito associada à força e coragem. No entanto, diferente do que muitos pensam, essa ave ganhou esse significado bem antes de estar estampada em um brasão. Segundo historiadores, a águia tem uma ligação direta com Zeus, maior figura da mitologia grega. Ele era o deus dos deuses gregos.
Ao que tudo indica, esse personagem mitológico apresentou o primeiro significado dessa águia, sendo simbolizado como seu próprio símbolo, algo bastante parecido com a cultura cristã. Em específico, a ideia de Deus, o Espírito Santo, é uma pomba branca, servindo como sua representação. Já no Egito, essa ave foi representada como algo bem diferente do que conhecemos hoje. Para os egípcios, a águia tinha um significado mais voltado para a vida eterna. Vale lembrar que esses eram temas bem frequentes nessa cultura, principalmente quando envolvia o pós-morte de figuras importantes como o faraó e seus familiares. Características: conhecida por seu inigualável desempenho na caça, as águias apresentam diversos aspectos importantes para a sua sobrevivência. Devido ao seu tamanho, elas conseguem eliminar outros animais com certa facilidade. As águias podem ser encaixadas na família das aves de rapina, grande parte por apresentar um vasto arsenal de habilidades e principalmente de características físicas de um excelente predador. Mesmo assim, as águias são consideradas animais com uma alta probabilidade de extinção, principalmente pelo enorme número de caças ilegais. Segundo adestradores e biólogos, as águias podem chegar até 10 quilos em seu corpo, no total, na totalidade. Um animal relativamente leve, algo muito necessário para que ela consiga atingir velocidades incríveis. Para muitos pesquisadores, a águia pode alcançar a velocidade de 100 km por hora em condições adequadas, embora esse número possa variar caso apresente suas táticas de mergulho na caça. Alimentação e caça. As águias, naturalmente, são animais carnívoros. No entanto, essa espécie apresenta um gosto especial na sua alimentação. Segundo especialistas, essas aves preferem, na maioria das vezes, mamíferos de pequeno e médio porte, como roedores, seu principal componente na sua alimentação. Contudo, esse animal também pode consumir a carne de outras famílias, como répteis e peixes, ambos sendo consumidos com moderação por sua dificuldade de digestão. Vocês estão vendo aí na imagem a águia carregando um jacaré, né? Um crocodilo, não sei. Além disso, as águias, em situações específicas, podem comer até mesmo ovos de outros animais, mesmo que ainda utilizada apenas em último caso. Já na caça, esse animal pode abranger diversos métodos para conseguir a sua alimentação. Devido aos seus voos longos, as águias sempre observam bem a sua presa, que geralmente não agem com agressividade, normalmente ingerindo apenas frutas e grãos em sua dieta, algo bem diferente dessa ave única. Visão e audição. A visão e a audição sempre são algo extremamente intuitivo e de enorme potencial nas aves de rapina. No caso da águia,
esse animal apresenta uma visão que alcança cerca de 3 quilômetros com enorme precisão, assim possibilitando que essa espécie obtenha sua alimentação e mantenha sua dieta carnívora com muita facilidade. Já em sua audição, a águia apresenta um controle e sensibilidade inigualável, permitindo a capacidade de ouvir animais e pessoas a longas distâncias. Além disso, a audição dessa ave também torna possível uma fácil identificação da presa e, consequentemente, ajudando na caça futura. Lenda da renovação. Ao longo dos anos, diversas pessoas ouviram uma lenda bem específica sobre a águia. Segundo a história, essa lenda, essa espécie sobreviveria até os 40 anos normalmente, e após esse período, ela sofreria uns 150 dias com um processo de renovação, passando por muita dor. Apesar de ser uma lenda muito bem feita, diversos biólogos já comprovaram que ela é completamente falsa, sendo apenas mais uma história que passou por gerações de famílias norte-americanas e, consequentemente, foi considerado um fato por muitas pessoas que se interessam por aves de rapina e principalmente pela águia. Então, eu vou contar aqui a lenda da águia. A águia é uma ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver cerca de 70 anos, é o que diz a lenda. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico, alongado e pontiagudo, se curva, fica curvado. Apontando para o peito, então as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar aos 40 anos já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá recolher-se em um ninho que esteja próximo a um paredão. Um lugar de onde, para retornar, ela precisa dar um voo firme e pleno. Quando ela encontra esse lugar, ela começa a bater o bico contra a parede, até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Espera nascer um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. E só após 5 meses, renascida, sai para o famoso voo de renovação, para viver então por mais 30 anos. Muitas vezes nas nossas vidas, temos que nos resguardar por algum tempo, assim como faz a águia nessa lenda, e começar um processo de renovação. Devemos nos desprender das más lembranças,
dos maus costumes e outras situações que nos causam dissabores, para que continuemos a voar. Um voo de vitória. Somente quando livres do peso do passado, que é tão pesado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua, pois, você o bico do ressentimento. Arranque as suas unhas do medo. Retire as penas das suas asas dos maus pensamentos e alce um lindo voo para uma nova vida, um voo de vida nova e feliz. A águia e o homem. O professor Gretz escreveu um livro utilizando o comportamento e os hábitos da águia que podem ser aplicados na vida de todo ser humano. A águia tem meta, que é saber exatamente o que se deseja alcançar. Ela tem estratégia, que é definir a forma com que você atinge os objetivos. Ela tem visão de longo alcance, que é enxergar de longe o objetivo e os obstáculos. Ela tem foco, que é escolher exatamente um alvo e focar naquele alvo. Ela tem planejamento, ela planeja um modo de chegar ao seu objetivo. Ela tem preparação, está pronta para a ação, está apta para a ação. Ela também tem concentração, que é não se dispersar na hora de agir. Ela tem paciência e aguarda a hora certa. Tem senso de oportunidade, porque ela percebe o momento certo. Tem agilidade, age com desembaraço, leveza e vivacidade. Ela tem velocidade, movimenta-se com rapidez. Tem preparo físico, porque se mantém em boa forma. Tem força, energia para enfrentar os momentos decisivos. Tem técnica, que é ter a capacidade de atingir o objetivo com precisão. Ela tem confiança, acredita na sua capacidade, tem determinação, ela tenta de novo, caso a investida não dê certo. Ela tem o fator surpresa, que é surpreender o alvo. Tem ousadia, ela aventura-se sem medo de se expor. Tem segurança, que é viver e trabalhar de forma segura. E tem responsabilidade, ao cuidar da prole, até que cada um saiba voar e se manter. A vida da águia. A águia é uma das aves que tem maior longevidade da espécie, vivendo 70 anos. A Bíblia diz que a vida do homem é de aproximadamente 70 anos de idade e que, após isso, é canseira e enfado, como está no Salmo 90, versículo 10. Logo, na longevidade da águia, podemos fazer uma pequena comparação com a vida do ser humano. A águia é tida como um animal que representa poder e liberdade. Ela é monogâmica, tendo apenas um parceiro, não muito diferente do que Deus estabeleceu para o homem em Gênesis 2, versículo 24. Deus criou uma mulher, uma ajudadora, uma auxiliadora para o homem. Como a águia é monogâmica e fiel,
o macho ajuda a sua companheira na alimentação dos filhotes. No seu tamanho, a águia é muito menor que o corpo humano, mas ela alcança a altura que o corpo humano não consegue chegar, pois ela é uma das poucas aves que alcança as maiores alturas na atmosfera. Sua visão é de 360 graus. Ela consegue enxergar a sua presa numa altura de 50 quilômetros de distância. Calcula a distância perfeita e poucas vezes uma vítima consegue escapar do seu bote. A águia e o cristão. Após conhecer e analisar um pouco sobre o comportamento e a forma de vida da águia, podemos chegar a uma conclusão óbvia de que não existe outro animal melhor para ser comparado com o cristão. A força da águia e a sua supremacia no ar é completamente infinita. Ela busca as suas forças nas correntes de ar, conseguindo passar horas apenas no movimento das correntes do ar. A vida do cristão também está nas mais altas alturas, pois além do limite da águia, o cristão consegue ir além. O cristão, através da oração, consegue chegar onde? Ao trono da presença de Deus, ao santuário do Altíssimo. A fonte de toda a força da vida cristã está lá em cima, nas alturas, onde a força e o nosso principal alimento se encontram. Podemos passar horas e horas falando apenas sobre a fortaleza do cristão. Mas Isaías nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. A passagem de Isaías está muito além de uma comparação. Envolve o cotidiano do cristão. O cristão é assim, buscando o que está lá em cima, sempre. O trono de Deus e o santuário do Altíssimo, pois é lá de cima que vem a nossa força. Então, nós temos alguns princípios que, segundo o pastor Hernandes Lopes, nos adverte sobre a águia e nós mesmos. Primeiro, a águia tem um otimismo indestrutível. A águia é símbolo de força, determinação, garra, valentia, coragem. Assim são os cristãos. Também somos assim, pois a nossa força vem do Todo-Poderoso. Nós somos frágeis, mas a nossa força vem do nosso Deus. E não nos rendemos ao fracasso, à impotência. Lembrando aquela passagem que 10 dos 12 espias da Terra Prometida foram vigiar, mandados por Moisés, e tiveram medo ao ver os gigantes, mas 2 deles sabiam que a força do povo vinha de Deus e das promessas que ele fez ao povo. Assim são os cristãos. 2. Piedade progressiva. A águia é a rainha dos céus. Ela voa alto. Nós temos que buscar as coisas de cima, assim como ela. E não podemos viver ciscando o lixo
da vida aqui embaixo. Deus nos chamou para uma vida altaneira, elevada, sublime, gloriosa, santa e pura. A águia voa sempre mais alto e em linha reta. E Deus nos chamou para caminharmos sempre para cima, para mais alto, para frente, para mais perto de Deus, cada vez mais santificados, consagrando mais a nossa vida a Deus. Quando a águia vê uma tempestade, ela faz um esforço enorme, hercúleo, para ir mais acima da tempestade, para voar lá em cima. Tem pessoas que vivem no meio das tempestades e não procuram o alto, que é Deus. Mas nós devemos fugir das áreas de perigo, sair da tempestade, fugir da tempestade. Como? Buscando a Deus. Podemos superar os reveses e voar bem acima, onde tudo está calmo, está no controle de Deus. 3. Integridade inegociável. A águia voa em linha reta, sempre, como uma flecha, um projétil. Assim, o projeto de Deus é que nós também vivamos uma vida reta, na luz, irrepreensível, com retidão aos olhos de Deus e dos homens, sempre para o alto, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 4. Total dependência de Deus. As águias têm as asas desproporcionais ao tamanho do corpo, elas são maiores do que o corpo da águia. E por isso, ela ganha as alturas. E quando chega lá em cima, ela plana as asas, deixando que o vento a carregue. Ela fica só planando e o vento é que a leva. Assim como elas, nós cristãos, precisamos viver nessa dependência de Deus, voando e aplanando, e nos deixando ser levados pelo vento do Espírito Santo de Deus, na sua plena dependência. 5. Visão integral. Aí, citando Jó, capítulo 39, versículo 29. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Ela tem uma visão integral. A águia vê o alvo a 1000 metros e vai como uma flecha em busca da caça. Aí vocês têm uma imagem de como é a visão da águia. Aqui nós temos a visão do homem. Ele só tem essa parte de visão. A águia não, ela pega toda essa parte e consegue ver quase atrás, o que nós não conseguimos. Então, a fóvea é uma região central da retina, onde se concentram os cones da vista e onde se forma a imagem que será transmitida ao cérebro. Essa estrutura profunda permite que os olhos das águias possam funcionar como uma lente teleobjetiva, dando-lhes ampliação extra no centro de seu campo de visão. E aí ela consegue enxergar dessa forma que nós vemos aí.
A águia, então, ela tem uma visão muito boa, ela tem uma visão tridimensional. Ao mesmo tempo, ela olha para cima, para frente e para baixo. Tem pessoas que não conseguem ter visão para cima, não sabem nada sobre Deus, sobre a eternidade. Nós cristãos precisamos ter uma visão clara para cima, mas também para frente, para entender a história, o significado da nossa existência, o que nós viemos fazer aqui. Muitos vivem sem significado da vida, mas vivem pelo dinheiro, pelos bens, pelo sucesso, pelos prazeres. Outros não têm compreensão para baixo, não têm coração compassivo, não têm compaixão daqueles pequeninos que sofrem, precisando de socorro, de uma mão estendida. Então, nós cristãos temos que ter a visão plena, íntegra, tridimensional, como a da águia. Para cima, para Deus, para frente, para sabermos o nosso caminho, e para baixo, para aqueles que estão embaixo, precisando de nós. 6. Liberdade total. A águia não vive em cativeiro. Ela foi criada para o espaço, para a liberdade. A sua vocação é a liberdade. Nós também fomos criados não para viver num cárcere emocional com amarguras. Nós não fomos criados para esse cárcere. Quando nós guardamos mágoas no coração, nós trazemos algemas que são invisíveis, porque os ressentimentos e a amargura nos açoita como o chicote da culpa. Fomos criados, sim, para sermos livres. Então, não devemos guardar mágoas, porque essa mágoa nos traz algemas. Esses ressentimentos, eles vão nos açoitar para o resto da vida. E a culpa, o chicote da culpa, estará sempre conosco. Porque isso, porque aquilo, eu fiz errado, eu devia ter feito isso. Não, nós temos que acabar com tudo isso, com os ressentimentos, com as amarguras, porque nós fomos criados para sermos livres como a águia. 7. Quebrantamento sincero. Salmo 103, versículo 5 diz assim: Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aí, citando aquela lenda, que a águia, quando percebe que suas penas estão enferrujadas, suas garras estão frágeis, o bico não está mais afiado, ela para a sua atividade. E aí ela faz um retiro para a solidão. E nós devemos fazer isso quando a gente vê que não está bem, que estamos mal espiritualmente, devemos fazer um retiro para a solidão buscando o Senhor. E a águia, lá no alto do penhasco, ela arranca o bico com as suas penas e ela fica ensanguentada, mas ela arranca tudo, segundo a lenda. Aí ela bate as suas garras na pedra até elas caírem. Ela esfrega o seu bico na pedra. E quando tudo nasce de novo, ela sofre. Mas quando tudo nasce de novo, ela está remoçada. E tem horas que nós precisamos arrancar algumas penas, alguns hábitos, posturas, atitudes. Vai doer? Vai. Vai sangrar? Vai. Mas é preciso ter coragem de enfrentarmos a nós mesmos,
de renovar as nossas armas enferrujadas, aquilo que está enferrujado em nós, aquilo que nos faz mal. Temos que renovar o que está ruim, com brechas, renovar as armas poderosas em Deus, partir para tudo que Deus nos dá para essa luta. Precisamos bater o bico na pedra, limpar a nossa boca de linguajar mundano, para que a nossa boca possa expressar apenas a glória de Deus e abençoar os que estão à nossa volta. 8. Cuidado familiar. Jó 39, versículos 27 a 30. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz o seu ninho. Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue. Onde há mortos, ela aí está. A águia, ela coloca o ninho no alto do penhasco, bem lá em cima, longe dos predadores. Nós vivemos num mundo cercado de predadores. Ao lado das escolas, nas ruas, nas universidades, nas redes sociais, nas TVs. Existem muitos predadores para atacar nossos filhos, que estão expostos a eles todos os dias, em qualquer lugar. Por isso, nós temos que tomar conta dos filhos. Precisamos colocar o ninho longe desses predadores. Colocar o ninho dos nossos filhos bem longe, sabendo aonde eles vão, o que eles fazem, quem eles conhecem, participando da vida deles, protegendo, vigiando, assim como a águia. Davi teve uma víbora no meio dos filhos, armando uma tocaia, porque Davi, com toda a sua inteligência, não percebeu isso. E Tamar foi estuprada pelo irmão. Absalão mata o irmão. Então, nós podemos ver que na casa de Davi era rei. E o que houve lá? Houve estupro, assassinato, conspiração. Por quê? Porque Davi não colocou o ninho longe dos predadores. Ele foi muito inteligente, mas ele não viu o que os predadores fizeram dentro da sua casa. Ele não percebeu, porque os predadores vêm de mansinho, insinuando e acabam fazendo mal. Em Deuteronômio 32:11, temos a palavra: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Quando os filhotes da águia estão prontos para voar e sair do ninho, o que ela faz? Ela fica ali voando por cima, para que eles vejam o seu exemplo. Como é voar? E aí eles olham e ficam olhando o exemplo da mãe. Porque os filhos, eles veem mais e aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. Os exemplos falam muito mais. Não basta que a gente só fale. Nós temos que dar exemplo, porque os exemplos são mais duradouros no aprendizado dos filhos. Entretanto, existem filhos que têm exemplo dentro de casa, mas mesmo assim eles não querem sair do ninho.
E aí o que que a águia faz? A águia vai lá e tira tudo que tem no ninho, as penugens, tudo que tem macio no ninho, e deixa o ninho só com coisas que machucam. Deixa só os gravetos e espinhos que machucam. É porque muitos filhos só conhecem a linguagem da disciplina. Se bem que a disciplina é perigosa e não devemos ir aos extremos, nem mimando demais, nem disciplinando com excesso de rigor. Precisamos ter coragem de disciplinar e dizer não, e estabelecer limites. Mas mesmo assim, com espinhos, às vezes os filhotes talvez não queiram sair do ninho. Eles têm disciplina, eles têm exemplos, eles ficam ali sofrendo, com os espinhos espetando, mas mesmo assim eles não querem fazer. E os filhos são assim. Às vezes têm exemplo, têm disciplina, mas não querem obedecer. Aí o que a águia faz? Ela arranca o filhote do ninho e lá das alturas o joga no chão. E aí ele sai dando cambalhota até o chão. E quando ele está para cair, quando ele está perto de se esborrachar no chão, ela desce e pega em suas asas. E aí ela vai, sobe e joga ele de novo, como dizendo: meu filho, eu não abro mão de você. E assim nós devemos ser como a águia. Não podemos desistir deles, porque nós não geramos filhos para a morte, nem para o cativeiro, nem para povoar o inferno, pois eles são heranças de Deus e bênção de Deus. Devemos investir neles até eles serem restaurados na mão de Deus. Viver a palavra. A história ou lenda da águia tem a ver com a nossa. Durante a vida, nós devemos parar e renovar muitas coisas que nos envelhecem, nos tiram as forças e não nos deixam avançar. Amarguras, mágoas, ressentimentos, tudo isso nos envelhece, nos tira as forças e impede que avancemos para Deus. Com o tempo, nós acumulamos experiências que pesam sobre as nossas costas e nos fatigam pouco a pouco. Muita gente perambula por aí, por esse mundo cabisbaixa, pelos caminhos da vida, com uma mochila atrás cheia de problemas acumulados. Que todos nós encontremos a força para tomar a justa decisão da vida, arriscando-nos de uma vez por todas. O ciclo da vida da águia, diante de uma decisão crucial, renovar-se ou morrer, mostra que também nós devemos decidir. Ou a gente larga aquela mochila para seguir em frente e sermos renovados, ou morremos com todo esse peso em cima. Eis aqui uma interessante história de motivação e superação. Isso é uma lenda. Alguns dizem que não é verdade, mas é uma lenda que é muito parecida com a vida do cristão. A águia tem muito em comum com a força, a determinação, a coragem, a altivez e a perseverança dos cristãos. Ela é especial e diferente entre as aves, assim como nós também somos especiais para Deus e diferentes para o mundo, porque nós fomos chamados
e renovados pelo sangue do Cordeiro, Jesus, que nos renova, nos regenera, nos redime perante o Pai. Então, eu termino com a seguinte frase: você é uma águia forte e vencedora em Cristo Jesus?